Verdadeiro avivamento pressupõe arrependimento, pressupõe contrição, pressupõe quebrantamento verdadeiro, pressupõe aplicação à oração, pressupõe sede da palavra de Deus. Avivamento a gente pode definir biblicamente como uma intervenção divina. Uma intervenção divina com que propósito? Com um propósito de renovação espiritual profunda. Isto é avivamento. É uma intervenção divina com um propósito de renovação espiritual profunda. Por isso é importante destacar que avivamento não se confunde e não se limita a pentecostalismo. É claro que o avivamento ele vai provocar o pentecostalismo. Ele vai provocar a manifestação do Espírito Santo entre o povo de Deus. Ele vai desencadear a revelação, a manifestação de dons espirituais, profecia, língua estranha, revelação, interpretação de línguas, sinais, maravilhas. Ele vai provocar isto. Mas o avivamento em si não é isso. O avivamento é uma renovação espiritual profunda, produzida pelo próprio Deus na vida dos seus filhos. O avivamento ele não se limita também a uma expansão evangelística. Muita gente falando por aí, tem um avivamento em tal lugar, tem muitas pessoas se convertendo. O avivamento ele vai desencadear consequências. E as consequências de um avivamento são o cumprimento da palavra de Deus, são a proclamação do evangelho, e isso vai desencadear naturalmente em conversões. Mas as conversões não são o avivamento. O avivamento é a renovação espiritual profunda, provocada na vida dos filhos de Deus. Aleluia! O avivamento, amados, é coisa para crente. Avivar é dar vida àquele que já tem vida. Quem não é crente não precisa de avivamento, precisa de regeneração. Avivamento é coisa para crente. Aleluia! Avivamento, normalmente, ele se desencadeia em momentos em que o povo de Deus vive um estado de crise, de letargia espiritual, de apatia espiritual. Então nós não precisamos esperar um momento de crise. Nós sabemos que estamos numa crise em nosso país de todos os aspectos. Estamos num momento propício para que o Espírito Santo venha avivar a sua obra. Aleluia! Avivamento genuíno da Bíblia, o bíblico, ele pressupõe quebrantamento verdadeiro, derramar-se diante de Deus em orações e súplicas, em confissão, em conversão de alma e espírito genuínas ao Senhor. Avivamento pressupõe, sobretudo, retorno à palavra de Deus. Não há avivamento bíblico sem Bíblia, sem busca, sem sede pela palavra de Deus. Avivamento verdadeiro pressupõe santificação. Sim, avivamento provoca no filho e na filha de Deus desejo por agradar a Deus, por servir a Deus e por buscar santificar-se cada vez mais. Ah, como nós precisamos do avivamento bíblico. Como precisamos de um avivamento genuíno. E é sobre este tema que nós estaremos, com a permissão do Espírito Santo, estudando nesse trimestre. A introdução da nossa lição diz o seguinte: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então,
o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento, como chuva serôdia. Registros como esse, no Antigo Testamento, fundamentam o ensino dessa lição. Tendo esclarecido que o avivamento é uma renovação espiritual profunda, produzida pelo próprio Deus em nossas vidas, fica claro nós percebermos que o avivamento não é algo restrito ao Novo Testamento. Pelo contrário, a lição de hoje enfoca o avivamento vivido no período do Antigo Testamento. Porque o Senhor já desde sempre, e esporádica ou temporariamente ou ciclicamente, precisa reavivar a sua obra. Precisa reavivar os seus filhos. E essa história já vem desde o Antigo Testamento. A lição de hoje enfoca alguns personagens que viveram este avivamento. É claro que nós não vamos trabalhar todos, nem teria tempo suficiente para isso. Mas nós, de forma resumida, vamos abordar alguns aspectos de 4 personagens do Antigo Testamento que viveram um momento em que o avivamento se manifestou entre o povo de Deus no seu tempo. São eles Moisés, Samuel, Josias e Esdras e Neemias, porque foi uma dobradinha entre os dois para que o Senhor pudesse operar no seu povo. Então são 4 momentos, 5 personagens, podemos dizer assim. Esdras, Neemias, Josias, Samuel e Moisés. Em todos esses personagens, nós podemos observar alguns aspectos do avivamento. E, naturalmente, nós vamos estudando esses aspectos e vamos aplicando eles nas nossas vidas nos dias de hoje. Todos eles enfrentaram momentos de crise. Todos eles acompanharam um momento de retorno às origens, retorno ao culto verdadeiro, retorno à palavra de Deus. Todos eles viveram momentos em que o povo de Deus foi levado a confessar-se diante de Deus, quebrantar-se, arrepender-se dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Todos eles experimentaram os efeitos, as bênçãos de um verdadeiro avivamento. Se nós pudéssemos resumir a nossa lição em 2 palavras-chave desta manhã, seria confissão e palavra de Deus. Esses são os 2 pilares da nossa lição desta manhã, pois foram esses 2 elementos que estiveram presentes na vida desses servos de Deus que nós iremos enfocar aqui. Então, o tópico primeiro da nossa lição se chama Panorama dos Avivamentos no Antigo Testamento. E o primeiro subtópico trata justamente sobre o avivamento no tempo de Moisés. Os irmãos conhecem a história e sabem as condições em que o povo de Israel foi parar no Egito, ainda nos tempos de José. E lá ele se desenvolveu em uma grande nação. Quando nós olhamos hoje para a história do Egito Antigo, às vezes até fica um pouco difícil de compreender como um faraó recebeu tão bem José, deu tanto poder para José. Mas, na verdade, amados, o Senhor ele tem um controle sobre todas as coisas. E a forma com que Deus dirige a história, ela é simplesmente encantadora. De fato, das 30 dinastias de faraós egípcios que governaram o Antigo Egito, teve um pequeno período, 3 dinastias, em que o Egito foi governado por reis estrangeiros. É o que na história antiga, a história secular, é chamado de a invasão dos Ixos. Os Ixos eram reis estrangeiros que dominaram o Baixo Egito, que curiosamente fica no norte do Egito, e o Alto Egito fica no sul do Egito. Mas os reis estrangeiros dos Ixos, que eram um povo de origem semita, a mesma origem do povo israelita. Por isso, por causa dessa origem semita, eles são até hoje apelidados de os reis pastores. Porque eles tinham essa origem semita. A eles acredita-se que a introdução dos cavalos no Egito, das carruagens no Egito, veio deste povo porque tinham uma tradição pastoril em sua ascendência. Este povo dominou o Egito ali por volta do século XVIII a.C. E
Enquanto isto, os outros faraós de origem mais egípcias mesmo, alguns chamam de faraós tebanos, por causa da capital Tebas, do Alto Egito, no sul do Egito, dominavam apenas uma pequena parte. Pois é justamente neste intervalo de tempo em que o Egito está sendo governado por reis estrangeiros de origem asiática, de ascendência semita, que Deus envia José para o Egito. E como sendo alguém também de origem semita, ele é bem recebido, e ele vira esse governador do Egito, e ali o povo de Deus cresce, se multiplica e se torna uma poderosa nação. Porém, depois da terceira dinastia, os Ixos são expulsos do Egito pelos faraós originários do Egito, tebanos, que reassumem o poder. E diz a Bíblia que levantou-se um faraó que não conhecia a José. À luz da história, nós podemos dizer que esse faraó sequer conhecia e sequer queria conhecer, porque ele era de uma outra origem, e então o povo passa a ser oprimido. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz, lá em Êxodo capítulo 13, versículo 7, que enquanto estava oprimido, o povo clamou ao Senhor. Observe que Deus diz a Moisés: eu tenho visto a opressão do meu povo, mas não apenas ele viu, ele diz agora, eu também ouvi o seu clamor. E aí nós temos um primeiro elemento do avivamento, o clamor. O reconhecimento que nós precisamos de Deus, o reconhecimento da nossa total dependência do eterno. Este é o primeiro avivamento, o primeiro sinal do verdadeiro avivamento. E isto ocorreu no povo de Israel. O avivamento, então, que se dá a partir dali, a renovação espiritual, a intervenção maravilhosa divina, é tremenda. E essa intervenção de Deus no povo de Israel se dá justamente com o propósito de Deus se dar a conhecer ao seu povo. Ele utiliza-se de diversos sinais e maravilhas, porque Deus quer se tornar conhecido do seu povo. Haja vista que 400 anos vivendo entre uma sociedade idólatra, terrivelmente idólatra, como o Egito, Israel havia sido afetado na sua pureza de fé. Nós não temos muito tempo para discorrer nessa história, porque o propósito é focar no avivamento. Mas lembre-se, por exemplo, que entre as divindades do Egito, nós temos uma divindade muito famosa que era o touro ápice. E esse touro era muito reverenciado no Egito. Parece que Israel trouxe no coração esse touro. Porque quando lá no deserto, a primeira coisa que eles fazem quando não vem Moisés descer do monte é construir um bezerro de ouro. Quando o reino do norte se separa do reino do sul, o que Jeroboão, filho de Nebate, faz? Manda construir 2 bezerros de ouro. Parece que o bezerro do Egito eles trouxeram no coração. Pois é justamente esse o propósito de Deus com o avivamento. Deus não quer apenas tirar Israel do Egito, Deus quer tirar o Egito de Israel. Deus quer arrancar o Egito do coração deles. E esse é o propósito de todos aqueles milagres maravilhosos que Deus operou lá no deserto. Deus, ele vai tirar o seu povo de lá. Porém, a forma com que ele vai tirar, ele diz que é com mão forte e braço estendido. Aleluia. Até parece uma certa semelhança com o lema do nosso exército brasileiro, né? Braço forte, mão amiga. Pois assim foi que Deus quis tirar o seu povo com mão forte e braço estendido. Braço estendido, carinho, eu vou abraçar vocês, mas mão forte, eu vou mostrar no Egito quem é o verdadeiro Deus. Aleluia. Este é o propósito de Deus, em provocar esse avivamento, e esse só veio a partir de que o povo de Deus clamou ao Senhor. Observe o que diz Êxodo capítulo 6, versículo 3. Deus diz a Moisés: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. A forma que Deus provocar esse avivamento é por dar-se a conhecer diante do seu povo de Israel. Não vou falar sobre isso
em função do nosso tempo, mas se os irmãos observarem cada uma das pragas do Egito, que a gente chama de praga porque foi praga para quem recebeu, mas para quem ficou isento das pragas foi sinais e maravilhas ver aquilo sendo operado por Deus entre aqueles que lhes oprimiam. Cada uma dessas pragas era uma afronta de Deus aos deuses do Egito, porque tudo eram divindades pagãs referenciadas, era um enfrentamento de deuses. Deus queria mostrar ao seu povo que ele ia tirar eles do Egito, mas que eles tinham que reconhecer que só havia um verdadeiro Deus, Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso. Este é o grande propósito do avivamento nos tempos de Moisés. O tópico de número 2 da nossa lição, subtópico, perdão, vai tratar então sobre o avivamento no tempo de Samuel. No tempo de Samuel, basicamente, irmãos, aqui na nossa lição vai tratar sobre o período em que Samuel ainda inicia o seu ministério, tendo toda aquela herança do tempo do sacerdócio de Eli. Neste tempo, Israel, de novo, era tempo dos juízes, são anos mais tarde do seu livramento do Egito, Israel vivia de novo um momento de crise espiritual. Observe alguns detalhes que a Bíblia nos dá no livro do profeta Samuel. O sacerdote Eli, que já julgara Israel por 40 anos e era temente ao Senhor, agora estava velho, cego e impotente para governar. A sua sucessão eclesiástica eram seus filhos, que eram filhos corruptos, eram filhos de Belial, diz a Bíblia. Eles estavam desviados e eram adúlteros. Não adiantava apenas, como se não bastasse, toda a sua irreverência no serviço levítico, no sacerdócio levítico. A Bíblia Sagrada nos diz que os filhos de Eli se deitavam com as mulheres que aos bandos se ajuntavam na porta do templo. E Finéias, um dos filhos de Eli, até casado era, a esposa estava grávida, e ele fazia essa prática pecaminosa às portas da casa de Deus. Eli não tinha autoridade, não tinha domínio sobre os seus sucessores. O sacerdócio estava corrompido. Além disso, diz a Bíblia Sagrada que a palavra de Deus, a palavra profética, se tornara algo raro, algo de muita valia. Porque onde a palavra de Deus é negligenciada, o ensino da palavra de Deus é relegado a um segundo plano, então o povo se corrompe, porque aí os dons vão embora, aí as manifestações do Espírito Santo genuínas vão embora. Porque o avivamento verdadeiro emerge da reverência à palavra de Deus. É justamente neste momento em que Deus irá levantar a Samuel. Só que para isso, Deus precisava mostrar ao seu povo o quão distante eles estavam de Deus. Eles estavam tão afastados dos princípios da palavra de Deus e de uma experiência verdadeira com Deus, que a Arca da Aliança, que outrora fora símbolo da presença de Deus, se tornara para o povo de Israel uma espécie de amuleto da sorte. Eles vão guerrear com os filisteus e começam a perder a batalha, e aí os anciãos, aqueles que tinham mais experiência, chegam para eles e dizem: tragam a Arca da Aliança. Se nós trouxermos a Arca da Aliança para cá, Deus é obrigado a nos abençoar. Até parece uma pregação neopentecostal dos dias de hoje, né? Se a gente fazer isso com a Arca da Aliança, Deus é obrigado a nos dar a vitória. E aí Deus mostrou para eles que não tem amuleto nenhum que vai resolver se o coração estiver distante de Deus. Deus permitiu não só que eles perdessem a batalha, mas como se a arca fosse tomada. E aí então Israel mergulha em uma crise espiritual e talvez numa crise existencial, porque a sua concepção da forma de Deus atuar estava atrelada à Arca da Aliança. E a arca era apenas um símbolo. Deus continua sendo o mesmo Deus. Aleluia! Então Deus vai promover um avivamento entre aquele povo, mas para isso Ele vai levantar Samuel.
Aí, claro, a arca é devolvida, mas o culto não é restabelecido à sua boa ordem. Israel continua afastado de Deus. E aí entra Samuel e faz um chamamento ao arrependimento. Ele faz uma convocação, lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, para que o povo abrisse mão das divindades estrangeiras que ainda acolhiam entre si e servissem exclusivamente a Deus. O avivamento provocado por Deus nos tempos do profeta Samuel foi um avivamento para mostrar a Israel a importância do culto exclusivo a Deus e a importância de se desvencilhar de qualquer muletas espirituais e cultuar verdadeiramente o Deus verdadeiro. Deus operou um milagre maravilhoso, sem exército, sem rei. Israel venceu os filisteus a partir do avivamento provocado pelo Senhor. Depois, na sequência, eles pedem rei, aí a história toma outros contornos. Mas ali Deus operou um grande livramento. Por quê? Porque houve contrição, houve arrependimento, houve clamor, houve um retorno às origens, ao culto verdadeiro ao Senhor. O terceiro avivamento do Antigo Testamento, que esse tópico de número 1 enfoca, é justamente o avivamento que está relatado no nosso texto base da lição. O avivamento nos tempos do rei Josias. De novo, Israel vivia um momento de crise espiritual. Josias herdou um reino com uma herança espiritual do seu avô Manassés, porque o seu pai, Amon, de tão mau rei, governou apenas 2 anos e houve uma conspiração, ele foi morto pelos seus próprios servos, de tão mau rei que ele foi. Então a herança espiritual de Israel era ainda um pouco mais antiga, era dos tempos do avô de Josias, Manassés. E Manassés é um dos piores reis de Judá, se não o pior rei de Judá. Esta era a crise espiritual que o povo de Deus vivia nos tempos de Josias. A gente pode puxar aqui a ficha, dá para chamar até de ficha corrida de Manassés, porque são muitos crimes que ele cometeu. Manassés oficializou a idolatria em Judá. Ele ergueu os altos que Ezequias, o rei piedoso, havia derrubado. Ele mandou reerguer. Ele plantou bosques em homenagem a Azera e Baal. Ele cultuou a todo o exército do céu. O homem era tão corrupto que diz a Bíblia que ele praticou a feitiçaria. Rei de Judá, ele praticou a feitiçaria. Ele fez passar os seus filhos pelo fogo a Moloque, deus dos amonitas. Ele edificou altares pagãos na casa do Senhor. E como se não bastasse, ele mandou edificar uma imagem de escultura e colocou dentro do templo do Senhor. A Bíblia diz que ele esforçou-se para provocar a ira de Deus. Parece até que Manassés lia a Bíblia e dizia: o que o Senhor não gosta? Vou fazer isso aí então. O homem era rebelde, perverso. E esta herança espiritual do povo, porque Manassés, por fim da sua vida, ele se arrependeu. Mas o povo continuou desviado do Senhor. É neste contexto que Josias, um jovem de apenas 8 anos, vai assumir o trono. Mas desde que assumiu o trono, ele passou a ter uma outra postura diante do povo. E aos 16 anos, ele aplicou o seu coração a buscar o Senhor, exclusivamente ao Senhor. Amém. Aleluia! A partir dos seus 16 anos, Josias promove uma verdadeira reforma religiosa em Judá. Ele manda derrubar todos os altares pagãos. Ele profana os altares pagãos, queimando sobre eles ossos humanos dos sacerdotes pagãos. Ele faz uma faxina em Judá. Ele reduz a pó as imagens de esculturas. Ele manda cortar os bosques. Não que ele fosse contrário aos ideais de sustentalismo, mas porque eram bosques edificados, como disse, plantados em homenagem a Baal e a Zera. Ele manda cortar os bosques. Ele quer extirpar todo o culto pagão de Judá e trazer o povo de volta a Deus. Ele comete até um excesso como líder,
Porque diz a Bíblia que ele obrigou a Israel a adorar ao Senhor. E a adoração que é obrigada não é verdadeira. A adoração precisa ser espontânea. Precisa nascer do espírito, da alma, do mais profundo do coração. Aleluia. Mas Josias, ele essa ânsia de querer fazer o povo seguir pelo caminho certo, ele obriga o povo a adorar apenas ao Senhor. Quando ele chega aos seus 26 anos, ele toma a decisão de promover uma reforma no templo do Senhor, que estava abandonado, estava entregue à destruição. E enquanto eles estão reformando o templo, olha o que eles acham no templo: o livro da lei. A palavra de Deus havia sido perdida dentro da casa de Deus. De tanto entulho que havia, que ninguém achava mais o livro da lei de Moisés. Enquanto estavam fazendo a reforma e a faxina, acharam o livro. E este livro é lido diante do rei Josias. Aleluia, isso é tão linda essa história. Diz a Bíblia que Josias rasga as suas vestes. Olha que ele já estava convertido, ele já estava promovendo uma reforma espiritual e religiosa. Mas ele rasgou as suas vestes em quebrantamento e manda os seus servos consultarem a Deus por ele e por o seu reino diante da profetisa Hulda. Então ele é confortado pela profetisa, é prometido a ele que o seu reino irá prosperar, mas que sim, Deus irá castigar a Israel. E então Josias oficializa agora o culto ao Senhor. Ele chama todo o povo, sobe ao templo, lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 30, diz a Bíblia que ele leu todo o livro do concerto diante do povo. Pense num culto. Ele leu todo o livro do concerto diante do povo de Judá. E ali, Deus começa a operar então um avivamento. Sim, ocorreu um avivamento espiritual naquele povo. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 18, diz que houve uma celebração de Páscoa nos tempos de Josias que nunca houve antes em Judá, nem nos tempos de Samuel, que falamos antes. Não houve uma celebração tão respeitosa, tão verdadeira, quanto aquela que ocorreu nos tempos de Josias. Por quê? Porque houve retorno realmente a palavra de Deus, houve retorno ao que importa, houve retorno à palavra, à adoração verdadeira ao Senhor, houve quebrantamento do povo, e então houve um verdadeiro avivamento. Aleluia! Tópico 2 da nossa lição, amados, irá tratar sobre confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Aqui nós temos o quarto e o quinto personagem que a nossa lição vai focar, Neemias e Esdras. Eu gostaria de ler com os irmãos apenas o subtópico 2, confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. Este foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se inclui entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Neemias confessou: mas de todo nos corrompemos contrária, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. A confissão dos pecados é condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Aleluia! No tempo de Neemias, nós vemos que houve esse elemento, confissão de pecados. A confissão, amados, é um fator imprescindível ao verdadeiro arrependimento e, por consequência, ao verdadeiro e legítimo avivamento. Arrependimento é algo mais profundo do que simplesmente um remorso. Avivamento é algo muito mais profundo do que simplesmente, não vou fazer mais. Avivamento é algo muito mais profundo do que uma simples tristeza por ter feito algo que desagrada a Deus. Arrependimento é algo que nasce no espírito,
que domina a alma, mas que se reflete no corpo e nas ações daquele que é verdadeiramente arrependido. O arrependimento era o cerne da pregação de João Batista. O próprio Cristo, quando iniciou o seu ministério, começou pregando o arrependimento. Os apelos da pregação do apóstolo Pedro sempre eram: arrependei-vos e cada um seja batizado. O arrependimento estava no cerne da mensagem da igreja primitiva. Como precisamos, todos precisamos de arrependimento verdadeiro. Arrependimento pressupõe diversas fases. Pressupõe, em primeiro lugar, conscientização moral. O intelecto precisa ser tocado. Eu preciso me conscientizar que tal atitude não agrada a Deus. Precisa começar no intelecto. Arrependimento também se alastra para as emoções. A gente sente tristeza pelo que fez. Sente angústia por ter desapontado ao Senhor. Pressupõe uma contrição emocional. Mas não para por aí não, senão seria remorso. Arrependimento vai mais. Ele exige confissão. Exige que você assuma o erro. Exige que você realmente admita, assuma a responsabilidade de que não era isso para fazer. E não para por aí. Ele vai mais adiante. Ele pressupõe uma tomada de atitude. Pressupõe uma mudança de postura. E como diria o Evangelho, ele pressupõe produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, precisa que ter a partir dali uma ação condizente com a atitude que foi provocada no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Eu vi uma ilustração essa semana e eu gostei. Que o arrependimento se compara a quando você toma um ônibus errado. Hoje eu não tenho usado muito o transporte interurbano aqui de Caxias, mas imagine que você pegue o ônibus em direção ao Serrano, ou pelo menos você imaginava que você ia para o Serrano. Mas quando você está dentro do ônibus, você percebe que ele não está indo na direção do Serrano. Ele está indo na direção do Vila Lobos. Ele está indo em direção oposta ao que você queria. Isto é a conscientização. Você percebeu que você está indo em direção errada ao que você queria, em direção oposta ao que você estava planejando. Aí qual o próximo passo? Você automaticamente se sente triste. Mas eu marquei um compromisso com o irmão Serrei lá no Serrano e agora eu não vou poder atender. E aí você começa a ficar triste. Aquilo começa a lhe causar angústia, aflição da alma. Aí o que você faz? Senta e chora? Só isso? E vai para o Serrano igual? Não, né? Você vai uma mudança de atitude. Você precisa confessar, você precisa levantar, dizer ao motorista, ao cobrador: ô moço, por favor, eu peguei o ônibus errado, eu preciso descer, eu não estou indo na direção certa. É preciso a confissão. Mas também não adianta só confessar, tem que tomar a atitude, tem que puxar a cordinha, tem que descer pela escada, tem que atravessar a rua e pegar o ônibus de volta. Isto é mudança de atitude. Este é o verdadeiro arrependimento. Aleluia. Não adianta apenas falar, não apenas adianta chorar, entristecer, tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia. O próximo tópico da lição vai tratar sobre o avivamento pelo ensino. E é claro que estamos tratando aqui do ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz que houve ali uma dobradinha entre Esdras e Neemias nesse tempo. Neemias era o governador da região, o líder político, mas Esdras era o líder religioso, o sacerdote, o escriba. E ele estava ali para conduzir o povo à busca da palavra de Deus verdadeiramente. Pois então, Neemias convoca o povo, todos os homens, para ir até a praça, ali se reunirem e ouvirem a palavra de Deus anunciada pelo escriba Esdras.
Eu vejo nessa passagem o exemplo mais antigo de uma verdadeira pregação do ponto de vista homilético dos nossos dias. Veja que aqui tem todos os elementos de uma verdadeira pregação. A Bíblia diz que Esdras subiu a uma plataforma, a um púlpito de madeira, para pregar a palavra de Deus ao povo, de forma que, como nós estamos aqui, ficasse mais fácil o povo visualizar. Neemias, capítulo 8, versículo 4. Mas no versículo 5 do mesmo capítulo 8 de Neemias, diz que quando Esdras abre a palavra de Deus, o povo se coloca de pé. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu continuo achando lindo quando o pregador abre a Bíblia e o povo se coloca de pé. Eu continuo achando lindo esse ato de reverência à sagrada palavra de Deus. O povo se coloca de pé e Esdras então começa a ler e a anunciar a palavra de Deus. Diz a Bíblia que ele leu todo o livro da lei perante os ouvidos do povo de Deus. Ele começou a alva, ao nascer da manhã, e quando ele acabou já era meio-dia. 6 horas de pregação, hein, Davi? Pensa numa mensagem. 6 horas de pregação de Esdras. E o povo está ali. Como é que estava mesmo? Em pé, ouvindo a palavra de Deus, com sede da palavra de Deus. Aleluia. Diz a Bíblia, Neemias 8:8, que Esdras não apenas lia, mas ele lia e explicava. Ele lia e fazia o povo entender o que ele estava lendo. Veja se isso não é uma pregação. Veja se não é os elementos de uma pregação cristã, verdadeira da palavra de Deus. Sabe qual é o resultado disso, amados? O resultado está lá no versículo 9. Diz que o povo inteiro chorava. Aleluia! Contrição, quebrantamento. Realmente uma conversão interior profunda. O povo chorava porque ouvia o que estava na palavra e via que na sua vida não estava assim. De forma que o líder político Neemias teve que intervir. Ele teve que intervir, dizer: calme, nós estamos em um dia santo, não olhe para o passado, olhe para o futuro, não importa o que você deixou de fazer lá, desde que a partir de hoje você tenha mudança de atitude. Aleluia. Amados, avivamento sem palavra de Deus pode ser fogo, mas é fogo estranho. A verdadeiro avivamento nasce da palavra de Deus. Hoje em dia tem tantos modismos, tantos movimentos que procuram fugir, tirar o foco da palavra de Deus. Às vezes eu ouço até coisas como: a gente tem que como é que é? Valorizar muito o louvor, porque lá no céu não tem serviço, no céu não tem pregação, não tem palavra, não tem serviço, lá só tem louvor. Será mesmo, irmãos? Será mesmo que no céu não tem palavra, nem tem serviço? Já pensou sobre isso? Uma coisa é certa, no céu não tem arrependimento e não tem apelo para aceitar Jesus, porque quem já está lá é porque já foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Isso é verdade. Agora, será que não tem serviço, não tem palavra? Olha o que diz a Bíblia, Salmo 119, 144, a tua palavra é eterna. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós nunca seremos oniscientes como Deus. Como é que a gente vai conhecer se não houver momento de ensino, de explicação, de comunicação, de conhecimento? Os anjos de Deus, diz a Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, que eles, olhando a maravilha do Evangelho, eles se interessam, eles querem atentar para isso. Diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que abriram-se os livros no céu. Sim, no céu tem livro. No céu tem livro, porque tem registro de conhecimento. Então como não vai ter palavra no céu? É claro que vai ter palavra, não vai ter pecador, mas vai ter sim salvos remidos, que querem conhecer mais a Deus, que querem conhecer e prosseguir conhecendo a Deus.
E é claro que vai ter serviço. Apocalipse 7,15 diz que aqueles que sobem da grande tribulação têm vestes brancas, resplandecentes, e estão diante do trono de Deus para quê? Para os servirem de dia e de noite. Então tem serviço no céu, tem conhecimento no céu, tem muitas coisas maravilhosas para nós lá. Diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 2,9, que as coisas que o olho não viu, experiências, realidades, ouvido não ouviu, mensagens, conhecimento, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia! Aleluia! Tem palavra no céu. A última tópico da nossa lição, o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. O Novo Testamento é um padrão de culto a Deus de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual, o mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui, a orientação para um culto avivado, de acordo com a palavra de Deus. Neste culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Aleluia! Aleluia. Esse é o genuíno avivamento, o que emerge da palavra de Deus. Às vezes eu ouço coisas que me deixam bem triste, irmãos. Eu ouço gente que diz assim: como é que estava o culto? Estava uma bênção, estava um avivamento, é mesmo? Estava tão bom que nem teve palavra. Então não estava bom. Então sequer teve culto. Porque se só tiver só palavra, já tem culto. Mas se não tiver palavra, então eu não sei se tem culto. Porque o culto verdadeiro é o que respeita a palavra. Ela é a única que é infalível aqui. Ela é inerrante, infalível, eterna palavra de Deus. Às vezes eu ouço coisas como título: não, eu não busco, eu nem leio, eu nem medito. Eu chego lá e o Espírito me revela. O Espírito Santo não está aqui para suprir a sua preguiça espiritual e ministerial. Ele está aqui para te fazer lembrar aquilo que você já meditou. Ele está aqui para conduzir as nossas vidas. Eu vejo tanta aglomeração, irmãos, de gente. Só louvorzão, só louvorzão. Estava um avivamento. Estava um avivamento lá, passaram não sei quantas horas só louvando, 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 louvando. E aí teve uma emoção tremenda e um avivamento. E a oração? Não teve oração. Avivamento sem oração? Que avivamento é esse? Avivamento sem oração e sem palavra? Só louvor? Estes louvor gospel de hoje, que repete 1 milhão de vezes a mesma frase, que a maioria são mensagens humanistas que exaltam o homem. Avivamento provocado por esse tipo de louvor? Sem palavra, sem oração? Pode ser emocionante, mas é emocionalismo barato. Pode ser fogo, mas é fogo estranho. O avivamento bíblico vem da oração, vem da busca da palavra, vem da busca da santificação. A receita é a mesma, amados. É claro que tem que ter louvor, mas tem que ter louvor cuja mensagem esteja de acordo com a palavra de Deus. Quantos louvores heréticos nós temos nos nossos dias? Quantas mensagens de exaltação ao homem? Isso não provoca avivamento. Isso não toca o Espírito Santo. O que toca o Senhor é um coração contrito. A um coração contrito não desprezará o Senhor. O verdadeiro arrependimento, o verdadeiro avivamento pressupõe arrependimento, pressupõe contrição, pressupõe quebrantamento verdadeiro, pressupõe aplicação à oração, pressupõe sede da palavra de Deus. Amós 8:11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que haverei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.